Olá, tudo bem? No primeiro vídeo desta série eu compartilhei com você sobre a experiência que Susannah Spurgeon teve ao conhecer Charles Spurgeon. A primeira vez que ela o viu, a impressão que ela teve, interessante que ela até escreveu sobre isso. Se você não assistiu, vale a pena conferir o primeiro vídeo, a carta que ela deixou escrita a respeito da frustração que ela teve ao ouvir pela primeira vez, considerado por ela um pregador ridículo, estranho e roceiro como Charles Spurgeon. Foi a primeira impressão que ela teve. Mas a história vai mostrar para nós que o casamento deles surgiu a partir deste encontro na igreja. Ela ouviu falar desse pregador incrível que estava agora ministrando na capela de New Park Street. E interessante é que Spurgeon ele foi convidado para ser o pastor desta capela, que atualmente é o Tabernáculo Metropolitano. Spurgeon então torna-se o pastor daquele lugar, ainda jovem, aos 19 anos de idade, e ele começa a ministrar todos os domingos. Susannah Spurgeon começa a ir aos domingos, frequentando, identificando, ouvindo, e interessante que a vida espiritual dela começou a ser alimentada e edificada. E agora ela passa a ver o Charles Spurgeon em uma outra perspectiva. E quando ele percebe que ela está frequentemente indo à igreja, ele, é lógico, como um bom pastor, começa a fazer visitas pastorais e a frequentar a casa de Susannah. E é nestas visitas pastorais, nestas conversas, um dia ele levou para Susannah de presente um livro. Eu queria que você que gosta de Spurgeon imaginasse qual livro Charles Spurgeon levou de presente para Susannah. Sabe qual foi? Um livro ilustrado, desenhado de O Peregrino, o livro que marcou a vida de Spurgeon. Levou para ela de presente e fez uma dedicatória. Até escrevi aqui. Ele disse assim para ela: Senhorita, desejo seu progresso na peregrinação santificada. Susannah escreve depois que ela ficou impressionada. Primeiro porque foi um presente inusitado. O quanto aquele livro era importante para ele e agora torna-se importante para ela. Virou ou tornou-se um elo entre os dois. Ela entendeu que ele estava muito mais preocupado com a salvação e com a alma dela, com o bem-estar espiritual dela, do que com qualquer outra coisa. E aí você vai lendo a história e percebe que a amizade entre eles cresceu, a proximidade aumentou, tornaram-se grandes amigos. Sempre que eu vou aconselhar jovens, eu digo isso. Nunca tenha medo de perder uma grande amizade, simplesmente com o fato de você não querer revelar que ama, ou que gosta, ou que está interessado em alguém. Se o amor não aparecer, procure-o. Spurgeon procurou todas as oportunidades para se aproximar dessa jovem que ele achava linda e interessante. O fato é que eles se tornaram grandes amigos e começaram a ter interesses em comum, a partir de leituras, de propósitos espirituais e ministeriais. Uma coisa que eu aprendo na Bíblia, deixe-me abrir um parêntese aqui para você, é que quando Deus cria Adão, Deus já havia criado o jardim primeiro, porque o propósito precede a criação. Primeiro Deus cria o propósito, depois Deus cria Adão. Quando Adão nasce, já existe um propósito para ele. Depois Deus traz Eva, para que esse propósito se multiplique, para que esse propósito se transforme em algo que vai abençoar toda a humanidade. Então, a primeira grande verdade que eu aprendo aqui com Charles e Susannah é que o propósito precisa ser identificado antes de que você se envolva em qualquer relacionamento. Os dois aqui não estão unindo para que descubram um propósito. Eles estão unindo seus propósitos para que pudessem multiplicar pelo reino, para Deus, conquistando almas e vivendo extraordinário. Interessante essa história. A gente tem tanto a aprender com eles. Esse foi o segundo vídeo de uma série maravilhosa que eu sei que está abençoando você. Você quer saber mais? Como foi que eles tomaram a decisão do casamento?
Quem revelou e abriu primeiro o coração? Como foi que isso aconteceu e o que nós podemos aprender com esse casal maravilhoso? Spurgeon e Susannah Spurgeon. Você vai acompanhar isso no nosso próximo vídeo. Até lá!